Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Dizem que as pessoas não temem a morte, mas buscam o fim do sofrimento. Seria isso verdade para Sylvia Florette? No condado Florette, os pais de Sylvia se chocam ao ouvi-la aceitar o pedido do Duque de Belfort. O casal Florette quase chora ao vê-la finalmente fazer algo de sua vida. Nos últimos 22 anos, os pais deram tudo a Sylvia, mas ela recusou a maioria. Ela só quer uma cama confortável. Preocupados com o futuro da filha frágil, buscam um genro, o Duque de Belfort. Sylvia toma chá e pensa que os monstros de Belfort podem ser sua chance de morrer, já que ela não pode se matar. Dias atrás, no Palácio de Álvares, o rei instou Randall Belfort, Duque de Belfort, a encontrar uma parceira, citando a busca dos Florette por um genro, uma ordem disfarçada de conselho. Temendo por Cabatia, sua terra demoníaca, e perder ajuda alimentar, ele não tem escolha senão obedecer. No dia do casamento em Belfort, Randall impede seus guardas de cantar sobre sua união. Ele franze a testa, lembrando que eles se opunham ao casamento. Irritado, ameaça dobrar o treino deles quando voltar e sai. Vira-se para Austin, mago de Belfort, e pergunta sobre o círculo de teletransporte para a capital. Austin conjura o círculo, e Randall ordena a partida. Ele espera que ele e a esposa se deem bem. Não há garantia que a casa Florette esteja entre os seguidores do rei. Ele também espera nunca precisar matar sua esposa. No salão de casamentos de Alvarez, o casal Florette derrama uma lágrima. Preocupados, dizem a Sylvia para voltar imediatamente se for maltratada. Ela os tranquiliza e sai para encontrar o marido. Se tiver azar, ela pode viver muito tempo. Ela nunca quis esta vida, ou melhor, sua 100ª vida. 100ª? Não é à toa que ela está tão ansiosa para morrer. Alyssa reencarnou 99 vezes. Na primeira vida, era uma arquimaga elogiada por combater demônios. Para garantir a felicidade do povo, estudou a escuridão dos demônios. Ao dominá-la, abriu um portal para o mundo demoníaco e contou aos colegas. Temendo seu poder, a empurraram para o mundo dos demônios, confusa. Alyssa matou demônios e Vassos, o Lorde Demônio, parecendo demoníaca. Tomada pela loucura, vingou-se e atacou o mundo humano. De repente, o guerreiro Cleon surgiu e a matou com sua espada mágica. Logo após, acordou num vazio branco, certa de que havia morrido. Uma voz diz que ela deve pagar seus pecados vivendo 99 vidas. Ela tentou se matar várias vezes, mas não conseguiu tirar a própria vida. Se tentar se matar quando livre, terá que repetir sua punição. Isso a deixa entorpecida. Dizem que vilões não nascem, são feitos. Na realidade, ela sorri para Randall e pega sua mão. Juntos, caminham pelo corredor, perdidos em pensamentos. Ele nota como ela é magra e pequena, e ela acha ele legal. Chegam ao altar e a cerimônia começa. O padre os declara casados e diz que podem se beijar. Ele olha para os guardas, segurando o riso. Como ela é mais nova, Randall acha que ficará tímida. Ele pega o buquê, cobre seus rostos e finge beijá-la. De repente, ela pede que abra os lábios e o beija. Ela se afasta, deixando-o desconcertado. Com Deus olhando, é bom mostrar que se dão bem. Meu Deus! Na recepção, todos se encantam com a beleza de Sylvia e o charme de Randall ao dançarem. Acreditam que ela seja uma súcubo. Randall hesita, sem saber como se dirigir a ela. Ela lê sua expressão e diz para chamá-la de Sylvia ou como preferir. Seus pensamentos devem ter transparecido em seu rosto. Ele pede para chamá-lo de Randall e falar informalmente. Não quer que os outros se sintam inferiores. Isso a faz sorrir e continuam dançando. De repente, uma criada chama Sylvia para trocar de roupa. Ela vai se trocar enquanto Randall aborda o casal Florette. Promete cuidar bem da filha deles e aceita conselhos se falhar. Pergunta se Sylvia ficou só na mansão nos últimos 22 anos. O casal preocupado diz que Sylvia é muito letárgica. Uma vez, ela dormiu por 3 dias seguidos. Randall fica sem palavras. No dia seguinte, ao partirem, ele olha Sylvia, pensando como alguém dorme tanto. Ele deve forçá-la a caminhar ao menos uma vez por dia. Austin informa Randall que o círculo de teletransporte está pronto e agradece. Ele se aproxima de Sylvia, chama-a de esposa e diz que devem partir. Na carruagem, ela divaga, triste, mas aliviada por ele ser gentil. Facilitará para ele se casar novamente após sua morte. Ela espia pela janela da carruagem, só vê árvores. Pensamentos sobre seus pais invadem sua mente. Sente-se sufocada e só quer deitar ao chegar. Ela terá que aguentar a longa jornada. Afinal, é a primeira noite deles. Fora, Randall fica alerta ao ouvir algo. Nota a expressão infeliz de Austin, que culpa o portal antiquado. Randall sugere um novo portal, mas Austin recusa. Não é pago o suficiente para drenar sua magia.
Esse cara obcecado por dinheiro. Isso, Austin! Exija um salário maior. Na viagem, Sylvia e Randall se alarmam com um som. Randall manda Austin criar uma barreira na floresta e diz a Sylvia para ficar quieta na carruagem. De repente, um som arrepiante ecoa e uma aura sombria se espalha pelo ambiente. Sem aviso, várias feras atacam eles, pirobatos. Eles derrubam um pirobato após o outro, com Randall matando a maioria. Ao matar outro, ele se preocupa com Sylvia tremendo, mas ela assiste à luta calmamente. Joffrey, um cavaleiro, respira ofegante. Ele admira Randall matando metade dos pirobatos, mas duas crianças surgem dos arbustos. Alarmado, ele manda elas se esconderem, mas estão paralisadas, tremendo de medo. De repente, um pirobato o ataca, jogando-o contra a porta da carruagem e quebrando-a. Sylvia sai e se depara com um pirobato. Randall corre para ela, mas ela congela enquanto seus olhos brilham em vermelho e laranja. Com os olhos brilhando, ela reanima um pirobato morto, que ataca o pirobato que a ameaça. Os dois pirobatas lutam na frente dela, deixando Joffrey atordoado. Ela olha para Joffrey, silenciando-o com o olhar. Seus olhos ficam vermelhos antes de desmaiar. Randall corre até Sylvia, depois se vira para Joffrey. Os guardas correm para ajudá-lo, chamando por Austin. Ela vê a mão de Randall tremendo e a segura, tranquilizando-o. Incrível! Ela ainda lembra da magia de sua vida passada. No castelo, Joffrey acorda e se desculpa a Sylvia pelo ocorrido. Então, ele pergunta sobre as crianças. Sylvia nunca imaginou usar magia nesta vida. Viu o monstro como chance de morrer, mas não assim, não ali. Além disso, Randall ficou muito preocupado com ela. Ver a esposa morrer assim poderia traumatizá-lo. Terá que esperar a próxima chance de morrer. Ela se alivia por Austin não estar por perto. Ele teria sentido sua magia. Ela terá que ser mais cuidadosa. De repente, o mordomo Walcott e a governanta Thelma o saúdam. Eles retribuem o gesto. Thelma leva Sylvia ao quarto, mas um retrato do casal ducal formal chama sua atenção. Ela os conhece. Na vida passada, ajudou um casal pobre na floresta, sem saber que eram o duque e a duquesa. À noite, as criadas conversam com Sylvia durante o banho, admirando sua beleza e humor. Contudo, ela se sente pressionada a consumar o casamento. Quer fazê-lo de forma adequada e rápida. Ela entra no quarto e encontra Randall esperando. Ele a cumprimenta e ela retribui o gesto. Ela nota o peito dele à mostra. Seu corpo não é ruim. Randall diz ter algo a discutir e ela sugere que se sentem juntos. Timidamente, ele senta ao lado dela na cama. Planeja sugerir descanso, mas ela começa a despi-lo, pegando-o de surpresa. Explica ser dever conjugal enquanto sobe em cima dele. Ele insiste que ela não precisa fazer isso por obrigação, principalmente se não gosta dele, mas ela afirma que gosta, fazendo-o corar na hora. Constrangido, ele desvia o olhar e pede que ela desça. Ela o observa, nota sua expressão confusa e desce. Antes que pudesse, ela cai no peito dele e adormece. Ele fica preocupado. Deve ser o efeito posterior da situação na floresta. Tenta chamar Walcott e Thelma, mas teme acordá-la. As roupas dela podem escorregar se ele a mover. Ele não tem escolha se não ficar acordado. Ele fica sem jeito tão facilmente. No dia seguinte, ela acorda e pergunta se eles fizeram. Randall interpreta mal. Ele não se aproveita de mulheres adormecidas. No refeitório, ele apresenta um banquete para ela. Ela fica surpresa por não terem feito nada na noite anterior. Ela se vira e pergunta quando vão consumar o casamento. Incrédulo, ele repete que ela não é obrigada, mas ela teme ser ridicularizada como duquesa se o casamento não for consumado. Randall garante que não. Ela fica em silêncio. Como não ser criticada quando casais normais consumam o casamento na primeira noite? Ela precisa enganar Deus para morrer naturalmente, mas fingir que são um casal normal. Ela precisa da ajuda dele para acelerar sua morte, então propõe um acordo. Um acordo? Isso desperta sua curiosidade. Ela diz alegremente que deveriam tentar gostar um do outro. Para cada toque, ela concederá algo que ele deseja. Ele pede esclarecimento. Tocante? Ela se refere a dar as mãos, e ele concorda. Então ela pergunta o que ele quer. Ele sorri malicioso e sugere a especialidade de Belfort. Ela fica horrorizada. O pedido dele é cruel demais. Ela mal consegue comer algo. Adoro como ele se preocupa com a saúde dela. Logo depois, caminham de mãos dadas pelo jardim. Ele não contém o riso sobre seu pedido. Será que foi cruel demais com ela? Mesmo sendo arranjo, não se importa em dar as mãos. Se ela for espiã, é mais fácil vigiá-la de perto. Ele menciona a chegada dos vassalos. É sua estreia como duquesa e estão ansiosos. Garante que Thelma e Walcott ajudarão no banquete. Não será difícil, já fez antes, mas dará seu melhor. Ele sai, ela o chama de querido para provocá-lo.
É sua vingança pela refeição especial. Na entrada de Belfort, Randall e os guardas encontram as crianças da floresta e as advertem para não voltarem lá. Mas as crianças explicam que foram colher ervas, já que o antigo jardim de ervas foi danificado. Ele entende e as dispensa. Ele se pergunta: o jardim de ervas é danificado com frequência? Suspeitando de um monstro, ele reúne os guardas e investiga. Momentos depois, eles se reúnem na floresta. Antes de se separarem, ele os instrui a verificar se todas as pedras de barreira funcionam. Logo após, 4 de 5 relatam que as pedras de barreira estão funcionando corretamente. Apenas uma no centro da floresta permanece sem verificação. Eles vão até a última pedra e a encontram partida ao meio. De repente, uma cobra enorme os ataca. Eles sacam as espadas e matam a cobra. Randall ordena que levem os feridos ao castelo enquanto inspeciona a pedra. A pedra está cortada de forma limpa. Não podem ser monstros nem demônios. A barreira de Austin teria sido ativada e reagido. Ele suspeita do inseto das trevas. Não são mais humanos, mas ainda agem assim. Ele ordena aos guardas que chamem os vassalos e listem quem entra e sai dos territórios. Devem encontrá-los antes que causem mais danos. No castelo, Thelma mostra a Sylvia o banquete renovado. Sylvia sugere reformar o salão, onde a maioria dos convidados se reúne. Thelma está preparada. Ela já contatou o chefe da organização. Na recepção, Sylvia conhece Chick Hadera, dono da Cheville. Antes de falar das reformas, ele planeja se aproveitar dela, achando-a ingênua. Thelma pergunta o preço, e ele exige 30 moedas de ouro. Thelma e as criadas empalidecem, dizendo que é mais que o lucro mensal do duque. Sylvia lembra que a renda de Belfort ajuda vítimas de ataques demoníacos. Thelma tenta negociar, mas Chick faz birra. Ela tenta de novo, mas Sylvia interrompe. Com expressão fria, diz a Chick que viu esses itens antes do casamento, claramente da temporada passada. Acusa-o de tentar vender mercadorias não vendidas a um preço mais alto. Ele argumenta, mas ela o ameaça. Se houver falsidade em suas palavras, será inimigo de Floré e do Ducado de Belfort. Quando ela vai assinar os papéis, ele a impede e reduz o preço para 15 de ouro. À noite, Thelma conta a Randall sobre a negociação de Sylvia e quer agradecer, mas ela dorme. Ele se deita cuidadosamente, esperando não acordá-la. De repente, ela se aproxima, mas ele a impede. Ela diz que não precisam, mas intimidade física é parte do casal, e pergunta por que ele evita. Ele suspira, puxa-a para perto e diz para dormir. Que mulher peculiar! Acho que abraçar é o próximo passo. No escritório, Austin nota que Randall tem sorrido muito, como um cachorrinho. Randall não consegue evitar lembrar como Sylvia recusou comer, até prometer um abraço em vez de segurar sua mão. De repente, Austin ergue a voz, perguntando o que ele fará se Sylvia for realmente a espiã do rei. Randall fica chateado e o adverte. Austin rapidamente se desculpa pelo seu comportamento. Então, discutem como reforçar a barreira levará algum tempo. Ele dará o seu melhor, se Randall lhe der um bônus. Randall concorda, e Austin sai feliz. Ao sair do palácio, Sylvia cansa após provar muitas roupas para o banquete. Ela fica bonita em todas as roupas. De repente, nota Austin na grama, com suas anotações espalhadas. Furiosos, Thelma e Austin discutem sobre os cochilos programados dele. Thelma dispensa Sylvia dizendo que precisa limpar o lixo, referindo-se a Austin. Sylvia nota que a luz, temperatura e umidade são perfeitas para relaxar. Ela senta ao lado dele, mas ele fica cauteloso. Ela pode ser a espiã do rei. Ela nota a fórmula de barreira que criou quando era a Alyssa. Frustrado, ele grita. Se o ajudar, sua chance de morte diminui, então planeja arruiná-lo. Pede as anotações dele e diz que seu pai é vice-presidente da Academia Álvares. Ao verificar, lembra Thelma dizendo que só Austin merece ser arquimago após Alyssa. Alyssa tinha o hábito de corrigir fórmulas sem perceber. Sylvia escreve no papel de Austin, que o pega, vendo que ela resolveu o problema. Ela corrigiu sem nem notar. Levanta-se e implora que ele não conte a ninguém que ela corrigiu. Como ele poderia não contar? Ele baixa a guarda e a admira, gritando seu nome. Na noite do banquete, mordomos vestem Randall, que teme Sylvia esperar. Pronto, mal pode esperar para vê-la. No outro quarto, as criadas adoram como Sylvia está deslumbrante. Passaram horas arrumando-a. De repente, uma criada anuncia que Randall chegou. Todos estão ansiosos para apresentar Sylvia a Randall. Ela surge num deslumbrante vestido branco, encantando Randall. Desculpa-se pela demora, mas ele não se importa. Ele se aproxima e a chama de linda. Ela provoca, dizendo que usará a roupa no quarto. Randall e Sylvia agradecem os parabéns pelo casamento. Ele a apresenta como igual, e ela os saúda feliz. Os convidados adoram o casal, notando sua forte união.
Ao fundo, uma garota observa triste. Temos uma antagonista? De repente, Malta Sakrini e Randall se cumprimentam. Quando Randall pergunta por filha, Malta suspira desanimada. Foi ao sul ver a guerra, Randall indaga. Malta diz que o príncipe age como louco. Sylvia admira Randall, humilde, ao contrário dos poderosos. Ela acha melhor cumprir os deveres conjugais e parar de se ver. De repente, Rubia Glover a cumprimenta. Sylvia faz uma pausa. Sente a aura de Rubia, ligada por lealdade excessiva ao ponto de desafiar o próprio senhor. Rubia, com olhar frio, pergunta a Sylvia sobre as oportunidades perdidas no norte devido ao casamento. Confronta Sylvia. Casamento expande influência, mas sendo leal ao rei, ajudaria o norte? Tem razão, mas foi o rei quem os uniu. Acredita que outras mulheres merecem o lugar de Sylvia. Se ela se importa com o Lorde, deveria renunciar. Espera a resposta, mas Sylvia reage com letargia. Ri, dizendo que não anulará o casamento com Randall. Sabendo que não arranjaram o casamento, é covardia de Rubia condená-la. De repente, um círculo mágico surge no teto e um monstro tentaculado aparece, causando pânico geral. Randall grita para ela correr quando um tentáculo avança, mas ela fica paralisada. Será esta sua chance de morrer? Uma mão a puxa para o lado. É Rubia salvando sua vida. O monstro surge ao lado de Rubia. Sem hesitar, Sylvia a protege. Ela cai, inconsciente e sangrando, enquanto Randall grita seu nome. Tudo ficou escuro. Ela acorda como Alyssa, coberta de sangue. Vê um garoto de cabelo branco e pergunta seu nome. É Cleon. Cleon, o guerreiro? Ela entende mal como Léo e continua chamando-o assim. Irritado, ele aceita, já que ela o salvou de um monstro. Desde então, ele seguiu Alyssa e virou o faz-tudo do acampamento. Sylvia acorda, tentando lembrar se ele era mesmo Cleon, o guerreiro. Percebe que falhou em morrer de novo. De repente, Randall fala, perguntando como ela está se sentindo. Ele diz que Austin a curou com magia e sugere que descanse. Ela nota os olhos inchados dele e se levanta. Ela segura o rosto dele com carinho. Ele esteve chorando. Ela se pergunta por que ele a deixa tão nervosa. Quando se sente aflita, ele a olha e fala com sinceridade. Ele recua, dizendo que estava preocupado com ela. Ela sorri e pede para compartilhar o calor dele. Ela está com muito frio. Ele cora e a abraça fortemente. Logo depois, ele diz que avisou os pais dela sobre o ferimento. Ah, eles devem estar apaixonados. Conhecendo os pais dela, queriam vir imediatamente. Mas a barreira de Austin não está pronta, ainda é perigoso. Ele diz que ela pode se teletransportar para a propriedade Floré. Ela fica confusa. Ele explica que a enviará para lá, pois o norte não é seguro. Sylvia encara Randall, atônita e ferida com sua proposta de mandá-la de volta aos pais. Só de olhá-lo, ela percebe o quanto ele ponderou essa decisão, mas ficar longe dele é algo que ela se recusa a considerar. Afinal, estar no norte significa muitas oportunidades para sua morte. Ela tenta argumentar, dizendo que seria ridicularizada por falhar como Duquesa do Norte. Mas Randall mantém-se firme, garantindo que isso não aconteceria. Ele tenta parecer calmo, mas por dentro está despedaçado. A culpa de pôr Sylvia em perigo corrói sua consciência. De repente, Sylvia o puxa para perto, abraçando-o com carinho. O norte é seu lar agora e ela gosta dele, então não aceitaria sua oferta. Ouvindo isso, Randall derrete-se nos braços dela, agradecendo e se desculpando. Ao se afastarem, seus olhares se encontram e Randall se aproxima para beijá-la. Mas ele se contém e enrola Sylvia nos cobertores antes de sair. Ela parece um rolinho de sushi. Lá fora, ele se repreende por quase ceder aos seus desejos. Voltando a si, decide focar em assuntos mais urgentes, como o incidente demoníaco. Na noite do ataque, descobriu que o demônio foi trazido por uma joia de teletransporte. Com fúria nos olhos, exigiu saber o culpado, só para Rubia Glover se entregar. Rubia explicou-se, contando como rasgava o vestido para enfaixar Sylvia, mas ao fazê-lo, notou uma joia presa à bainha do vestido. Com o relato de Rubia, Randall e sua equipe tentaram refazer seus passos, quando um vassalo delatou o culpado. Ele vira um servo tirar a joia da boca antes do demônio se materializar. Como castigo, a cabeça do servo foi espetada numa estaca. Mas apesar do caso resolvido, algo ainda incomoda Randall. As últimas palavras do servo. Antes de morrer, confessou ser apenas um peão trabalhando por comissão. O verdadeiro mentor ainda estava solto, alguém que conheceu por acaso na rua.
Randall só pode imaginar quem seria esse homem misterioso. Dias depois, Sylvia finalmente está bem o suficiente para se movimentar, mas, para seu desgosto, as criadas ainda a tratam como uma flor delicada. Enquanto passeia, ela se lembra da noite do ataque demoníaco quando levou o golpe e caiu nos braços de Rubia. O pai de Rubia murmurou algo entre dentes sobre alguém que nem conseguia fazer o trabalho direito. Meu Deus, então ele é o verdadeiro culpado por trás do ataque. Por falar nisso, ela avista Rubia à distância. Sem hesitar, ela se aproxima de Rubia, aproveitando para agradecer por ter cuidado de seu ferimento. Mas, para sua surpresa, Rubia responde com uma enxurrada de palavras. Falando rapidamente, ela balbucia seus sinceros agradecimentos e se vai. Sozinha, Sylvia faz uma pergunta a Thelma que a deixa chocada. Houve algum evento que possa ter criado um conflito entre Randall e o Marquês Glaver? Thelma responde a Sylvia, começando com uma história do passado. Aparentemente, o pai de Randall, Duque Elvis, veio originalmente de um território chamado Rockland. Mas após perder o trono para o irmão, deixou Rockland por vontade própria para se destacar, indo ao norte e construindo o território Belfort que conhecemos hoje. Elvis Belfort reuniu todas as famílias do norte, mas numa reviravolta, ele e a esposa morreram lutando contra demônios, deixando o jovem Randall órfão. Porém, devido à pouca idade de Randall, os vassalos do norte o julgaram incapaz de governar. As críticas o abalaram, até que um dia o jovem Randall voltou ensanguentado, segurando a mão decepada de um demônio. Ele a ergueu até desmaiar, desesperado para provar que não era apenas uma criança inútil. Logo, notícias sobre sua coragem e determinação se espalharam. O povo simpatizou com ele e condenou os vassalos por sua insensibilidade. Até o rei soube do ocorrido, levando-o a aceitar a ascensão de Randall ao título. Mas ele era jovem demais para governar, ficando aos cuidados do príncipe até os 10 anos. Em meio ao caos, foi o Marquês Glaver quem reuniu todos os nobres novamente. Para Randall, o Marquês Glaver seria como o herói que o ajudou. Ouvindo isso, Sylvia agradece Thelma por fazê-la entender melhor Randall. Naquela noite, ela reflete intensamente sobre o assunto. No fim, decide não contar a Randall sobre a traição de Glaver, temendo quebrá-lo. Alguém tão marcado como Randall, ela não pode evitar sentir pena dele. Puxa, ele está marcado literal e figurativamente. No dia seguinte, Randall e seus homens se aventuram na floresta. Ele pede a Austin conselhos amorosos, mas diz que é para um amigo. Todos já ouvimos essa desculpa antes. Se seu amigo gosta de uma garota que só quer seu corpo, o que ele deve fazer? Austin diz sem emoção que essa pessoa deve gostar muito da garota para ficar assim. Ao ouvir isso, Randall fica vermelho como um pimentão. Será que ele já se apaixonou de verdade pela Sylvia? Ele pensa em como Sylvia faz seu coração disparar, e então cai a ficha. Ele tá caidinho pela Sylvia. Nossa, demorou pra perceber, hein? Austin sugere que o cara dê um presente pra garota. Afinal, todo mundo adora ganhar presentes. E que fique ao lado dela, até que um dia ela o ame por completo. Noutro lugar, Sylvia, com Jeffrey e outro guarda, chama Rubia pra passear. Mesmo desconfortável, Rubia aceita o convite. Vão para o centro, mas param num vendedor de peixe e sua esposa, íntimos de Rubia. Na verdade, são tão próximos que dizem que Rubia é como uma filha. Enquanto conversam, Sylvia olha para Rubia admirada. Quem diria que uma nobre dama seria tão amigável com os plebeus? Rindo, ela provoca Rubia sobre isso, ganhando seu aborrecimento. Como desculpa, compra para Rubia um enfeite de borboleta com joias. Embora relute, acaba cedendo e aceita, admirando-o com encanto. Ao fim do dia, Rubia confronta Sylvia sobre o real motivo do convite. Pega de surpresa, Sylvia admite a verdade. Ela quer a ajuda de Rubia para aprender mais sobre o norte. Mesmo sem recusar, Rubia ainda se faz de difícil. Afinal, por que ela deveria ajudar Sylvia? Respondendo, Sylvia declara o óbvio com indiferença. Rubia jamais será duquesa, melhor cooperar com Sylvia. Rubia se irrita, mas amansa quando Sylvia muda de assunto para seu pai, Marquês Glaver. Para Rubia, seu pai é o homem mais gentil que conhece. Ouvindo-a falar tão carinhosamente do pai, Sylvia se pergunta se ela sabe das tramas dele. Pode ser que ele esteja tramando pelas costas de Rubia. Logo voltam a brincar, mas se assustam quando Jeffrey alerta sobre um intruso. Pronto para sacar a espada, Jeffrey vê Randall com flores e um pato de pelúcia. Randall corre até Sylvia, oferecendo seus presentes. Ele lembra que Sylvia achou o quarto frio e espera que o bichinho a aqueça. Afinal, tem uma pedra de calor especial dentro.
Sylvia, porém, fica irritada. Ele quer que ela abrace o pato à noite em vez dele? Ignorando seus pensamentos, Sylvia agradece e sorri, tocada pelo gesto. Seu sorriso é suficiente para fazer Randall corar. Atrás deles, Ruby a observa com emoção distante. Vendo-os felizes, ela sorri, aceitando que não pode competir com Sylvia. Adoro a personagem dela. Sua cautela com Sylvia não é por ciúme. O tempo passa e o festival da véspera finalmente chega. É um festival antes da caçada, para promover o evento. Infelizmente, Sylvia não aproveitou esses últimos dias. Por quê? Randall age estranho, dando-lhe presentes quase todo dia. Sylvia pensa que Randall pode ter se apaixonado de verdade. Ela conta isso a Rúbia, que não está muito interessada. Cansada de ouvir, Rúbia se levanta para se preparar. Ao virar-se, Sylvia acaricia seu rosto inesperadamente. Frente a frente, Sylvia se aproxima e amarra a fita solta de Rúbia. O tempo todo, Rúbia fica tensa, sem saber como reagir. Logo, ela se desculpa e vai para a floresta, se livrando daquela interação. Ela está tão nervosa. Olha como ela cora. Ao adentrar a floresta, vê uma figura familiar, seu pai conversando com alguém. Naturalmente, Rúbia escuta, mas fica chocada ao ver seu pai falando com um demônio. O demônio diz ao Marquês Glaver que cuidará de Randall, e então o Marquês governará o norte. Isso perturba Rúbia. Ali mesmo, ela toma uma decisão. Ela matará o demônio de seu esconderijo. Espera que seu ato diminua o crime do pai de conspirar com demônios. Mas antes de sacar a arma, o demônio aparece ao seu lado. O demônio é Rafald, o Destruidor, um dos mais fracos que desafia Randall repetidamente. Ele sempre acaba derrotado, tendo que fugir antes que Randall o mate. Agora, diante de Rúbia está o próprio Rafald. Ela tenta se libertar, mas é inútil. Ele a arranca do esconderijo, revelando-a ao pai, que não fica feliz em vê-la. Sem explicar, o Marquês Glaver arrasta Rúbia, encerrando a conversa com Rafald. A cada passo, Rúbia fica mais desesperada, querendo saber por que seu pai conspirava com o demônio. Farto, o Marquês finalmente explode. Ele não nega seu envolvimento com o demônio. Na verdade, ele até justifica suas ações. Diz que tudo foi para recuperar o que é seu por direito. Afinal, a Casa Belfort roubou o norte da Casa Glaver. Sombrio, ele diz que é tarde para voltar atrás. Então, é melhor ela ficar calada. Se alguém descobrir, ela será executada junto com ele. Sozinha, Rúbia desespera-se. Mas sob ela, uma força sombria agita-se. É um espírito perdido que Sylvia ligou a ela mais cedo. À noite, o espírito relata tudo a Sylvia, que, intrigada, recusa-se a agir. Contudo, ela se pergunta como Rúbia reagirá. No dia seguinte, o sol brilha para a caçada, mas Sylvia só pensa em morrer. De mãos dadas, Sylvia e Randall caminham antes da caçada começar. Randall não consegue esconder seu nervosismo perto de Sylvia. A caçada começa e Randall vê isso como sinal para partir. Ele vai sair quando Sylvia aperta sua mão, pedindo que fique seguro. Seu rosto fica vermelho num instante, e apesar das palavras dela aqueceram seu coração, ele lembra da dura verdade. Sylvia provavelmente só se preocupa com seu corpo, não com Randall Belfort, seu marido. Sinto pena do Randall. Logo depois, Rúbia, com seu pai, se aproxima de Sylvia e pede seu lenço. É costume que damas nobres deem lenços a amigos ou entes queridos que vão para a batalha. Isso confunde Sylvia, já que o costume claramente não se aplica a competições de caça. Percebendo sua hesitação, Rúbia tenta convencê-la, dizendo que é sua única amiga. Ouvindo isso, Sylvia cede, mas ao entregar o lenço a Rúbia, algo parece estranho. Como agradecimento, Rúbia promete trazer um animal parecido com Sylvia, apesar do pedido contrário. Não querendo atrasá-la, Sylvia a encoraja a ir embora. Mas quando pai e filha saem, ela logo olha para as mãos, vendo um bilhete bem dobrado que Rúbia lhe passou discretamente antes. Uma série de perguntas surge em sua mente enquanto ela se pergunta o que Rúbia poderia ter escrito. Abrindo-o, ela lê o conteúdo, divertida. Nesse momento, Geoffrey vem procurá-la, mas fica sem palavras quando ela anuncia que participará da competição de caça. Em outro lugar, o Marquês Glaver guia Rúbia à floresta adentro, lembrando-a de manter silêncio sobre seu plano sinistro. Mas enquanto Rúbia o segue, só consegue pensar no bilhete que deixou com Sylvia. Na noite anterior, Rúbia escreveu uma carta a Sylvia revelando a traição de seu pai ao conspirar com o demônio Rafald.
Ela suspeita que tentarão invocar uma besta demoníaca durante a caçada e implora a Sylvia que alerte Randall imediatamente. Ela sabe que também é culpada pelos crimes do pai, mas está pronta para enfrentar as consequências. Nesse momento, Rafald chega, lembrando o Marquês da Joia que pediu para trazer. Os dois põem o plano em ação, e logo um portal demoníaco se abre no céu. A última peça, a joia, seria a chave para o sucesso deles. Mas quando Rafald pega a joia, uma flecha a atinge, estilhaçando-a. Das sombras, Randall e seus homens surgem, prontos para prender os traidores. Rafald e o Marquês se olham confusos, sem entender como Randall descobriu o plano. Então, o Marquês percebe. Provavelmente foi obra de Rúbia. Atrás dele, Rúbia sorri aliviada ao ver a ajuda chegar. Mas seu sorriso some quando Randall a acusa de tramar traição com o pai. As palavras ecoam, e por um instante, seu mundo desmorona. Sylvia não contou a Randall sobre sua carta? Uma fúria cresce em Randall ao confrontar Rafald. Porém, Rafald não é de recuar. Invocando energia demoníaca, ele a lança contra Randall e seus homens. Eles reagem, mas Marquês Glover os ameaça, fazendo Rúbia de refém. Sylvia nunca entregou a carta de Rúbia a Randall. Mas Randall investigou por conta própria dias antes da caçada. Após executar o servo que libertou um demônio, Randall e Austin foram às ruas disfarçados. Entre os plebeus, a presença de um nobre despertou suspeitas. Era o Marquês Glover. Seguindo-o, descobriram um plano de ataque durante a competição. Mesmo sendo um vassalo confiável, Randall não podia ignorar. Deixando sentimentos de lado, voltaram ao palácio para deter Glover. Agora, o Marquês Glover ameaça Rúbia com uma adaga na garganta. Tanto para ser a pessoa mais gentil que ela conhece. Austin fica horrorizado ao ver quão perverso o Marquês é. Surpreendentemente, o Marquês surta para inocentar Rúbia. Mas sua inocência a torna uma refém mais valiosa. Randall negocia a libertação, mas o Marquês exige um portal mágico. Rúbia toma uma decisão corajosa, chorando, e Randall corre até ela. Ela decide se sacrificar. Ao se lançar à lâmina do pai, trevas cortam a mão do Marquês. Rafald fica chocado, pois não foi obra dele. Distraído, Randall aproveita e o apunhala. Dias depois, a vitória de Randall se espalha por toda parte. O demônio Rafald foi finalmente executado. Marquês Glover, por outro lado, é condenado à morte. Quanto a Rúbia, por denunciar os crimes do pai, está isenta de punição. E falando em Rúbia, ela ainda não se recuperou dos ferimentos. Mas adivinha quem está cuidando dela? Sylvia. Para Sylvia, cuidar de Rúbia é o mínimo, já que não avisou Randall a tempo. Na verdade, foi Sylvia quem invocou a escuridão para salvar Rúbia. O que ela não esperava era que Randall estivesse lá. Como ele sabia dos planos do Marquês Glover? Mas o que mais intriga Sylvia são as ações de Rúbia. Incapaz de se conter, ela pergunta diretamente a Rúbia. Como ela abandonou todo o apego terreno ao decidir se sacrificar? Rúbia fica surpresa com a pergunta. Sua resposta, porém, é simples. Ela só fez o que devia como ser humano. Ouvindo isso, Sylvia não insiste. Ao sair, reflete sobre a resposta. Nesse momento, Randall chega, e ao vê-lo, ela não pode evitar sentir pena por tudo que ele passou. Randall percebe sua preocupação, e logo a tranquiliza, dizendo que está bem. Sim, ele está chateado com a traição do Marquês, mas aprenderá a lidar com isso. Por mais que tente, Sylvia não consegue entender como funcionam as mentes e corações humanos. Naquela tarde, os pais de Sylvia vêm visitá-la. Quando perguntam se ela voltará para Florete, Sylvia fica sem palavras, assim como Randall, que ouve a conversa. Antes, Randall queria mandar Sylvia de volta, mas agora que se apegou a ela, não é mais o caso. Tentando espiar pela porta, Randall aguarda ansioso pela resposta de Sylvia. Para sua surpresa, Sylvia recusa a oferta dos pais, dizendo que ficará no norte. Feliz demais para se conter, Randall derruba a bandeja de lanches, atraindo todos os olhares. Na real, Randall tá tão feliz que poderia chorar. Mas, de novo, ele lembra que Sylvia não fica por amor. No fim, ela só quer algo físico com ele. No jantar, o clima esfria quando os pais dela perguntam sobre bebês. Cauteloso, Randall diz que esperam ter um no tempo certo. Por dentro, Randall percebe algo profundo. Talvez Sylvia insista em consumar por pressão de ter um herdeiro. Ah, pode crer, chefe, não é nada disso não. Nossa garota só tá cansada de viver 99 vidas já. À noite, no quarto, Randall se dedica a acalmar Sylvia. Do fundo do coração, diz que não quer pressioná-la por um herdeiro.
Mas a reação de Sylvia não é nada do que ele esperava. Ao seu lado, ela treme e exclama que, aconteça o que acontecer, não pode ter um bebê. Tensão e desconforto pairam no ar. Mesmo ao se recolherem, ficam deitados acordados, sem conseguir dormir. Randall está preocupado e curioso, enquanto Sylvia está visivelmente abalada, provavelmente por um segredo antigo. Sylvia recorda sua segunda vida como Xenia, que, assim como ela, vivia à espera da morte. Diariamente, Xenia ia ao covil do demônio, mas um homem sempre a impedia, frustrando seus planos. Mesmo após rejeitá-lo e afastá-lo, ele persistia em importuná-la. Com o tempo, Xenia se apaixonou por ele e logo construíram uma família juntos. Xenia e o homem viveram felizes e em paz com sua filha. Porém, tudo foi destruído quando Xenia trabalhou como feiticeira mercenária. Alguns, com inveja de Xenia, após perderem o emprego, queimaram sua casa com a família dentro por vingança. Perder um filho é pior que morrer. Após essa segunda vida, ela nunca mais ousou engravidar em suas reencarnações. No dia seguinte, Sylvia vai à praça com Jeffrey, curioso sobre o motivo do convite. Sylvia sorri e pede que ele fale informalmente, já que estão fora. Enquanto passeia, Sylvia ouve alguém perseguindo um batedor de carteiras. Sylvia percebe que é uma ótima chance de liberar tensão. Então, ela manda Jeffrey perseguir o batedor de carteiras. Mas uma garota fofa e inocente pega o ladrão rapidamente, frustrando Sylvia. Ao ver a garota, Sylvia nota uma semelhança com um filhote, achando-a fofa. Ela então ajuda a garota a impedir que o ladrão fuja. A boca do ladrão começa a espumar e a garota acha que sua mordida é perigosa. Sylvia chama a atenção da garota ao ajudá-la, e logo a menina fica encantada com sua beleza. Ela até pensa que Sylvia é um anjo. Porém, Jeffrey interrompe a conversa, correndo preocupado em direção a Sylvia. Vendo a preocupação de Jeffrey, Sylvia explica que se perdeu por não ter senso de direção. Jeffrey comenta que Sylvia não sobreviveria no mundo sendo tão ruim em se orientar. Jeffrey olha para a garota e reconhece Philia Sacrine, filha do Marquês Sacrine. Percebendo estar na presença da Duquesa Belfort, Philia rapidamente a reverencia. De repente, ela conta a Sylvia que estava prometida em casamento ao Duque Belfort. Intrigada, Sylvia decide levar Philia de volta ao palácio com ela. No palácio, Randall fica chocado com a chegada de Philia e sem palavras quando ela o agarra. Vendo isso, Sylvia percebe que eles eram próximos desde crianças. Mas, por algum motivo, ela se sente incomodada. Ela não suporta vê-los tão próximos um do outro. Randall se aproxima e sugere que ela descanse no quarto para não adoecer. Quanto à Philia, ele pede a Wilcott que a ajude. Sylvia e Randall se afastam e Philia apenas os observa de longe. Sylvia fica desconfortável, como se sentisse alguém a observando. Espero que Philia não seja uma vilã. À noite, Philia sai do quarto, mas Jeffrey a surpreende. Curioso, ele pergunta por que ela anda sozinha à noite. Philia relaxa ao ver que é apenas Jeffrey quem a pegou. Ela pergunta animada se ele a procurava tão tarde. Infelizmente, não é o que Philia espera. Jeffrey diz que estava apenas em patrulha noturna. Sem expressão, ele manda ela voltar. Philia fica chateada e o questiona sobre proteger Sylvia. Ele prometera nunca ser guarda-costas de ninguém. Ele a corta lembrando que prometeu a filha, não a filha do Marquês. Philia fica sem palavras e um pouco magoada. De manhã, Randall tenta fazer Sylvia comer, mas ela recusa. Philia observa os dois, achando-os ridículos. Come em paz, pensando na proximidade de Randall com Sylvia. Sylvia nota os olhares de Philia, achando que ela está com ciúmes. Ela age carinhosamente, comendo o que Randall ofereceu. Isso deixa Randall um pouco sem jeito. Sylvia acha que venceu essa rodada. Mais tarde, Philia acompanha Sylvia e Jeffrey em um passeio pela praça da cidade. Isso faz Sylvia suspeitar que está sendo seguida, o que é parcialmente verdade. Para Philia, o real motivo é impedir que Jeffrey e Sylvia fiquem a sós. Sylvia vê flores lindas e decide comprá-las para decorar o baile de debutantes. Philia pergunta inocentemente se Sylvia vai levá-las para o castelo. Randall é alérgico a flores de sereia. Sylvia fica chateada, até com ciúmes, pois Philia conhece Randall melhor. Orgulhosa, ela dá as flores a Jeffrey, dizendo que é um presente para ele.
Esse gesto faz filha ferver de ciúmes por dentro. Eles ficam fofos quando provocam um ao outro. Andando, Sylvia esbarra numa mulher e sente uma aura sombria dela. Curiosa, ela decide seguir rapidamente a mulher. Sylvia suspeita que a mulher seja um demônio, mas não sente malícia, e a cor da pele é diferente. Sylvia sabe que poções podem mudar a aparência demoníaca. Embora difíceis de obter, ainda é possível consegui-las. Sylvia está tão distraída que não percebe a mulher notá-la. Direta, ela confronta Sylvia sobre suas intenções ao segui-la. Olhando bem, Sylvia confirma que é realmente uma mulher. A mulher, por sua vez, fica admirada com a beleza de Sylvia. Ela elogia Sylvia e a convida para beber em seu bar. No bar, a mulher pede uma bebida especial para Sylvia. Ela vai direto ao ponto e convida Sylvia para trabalhar lá. Quando a bebida chega, sugere que Sylvia experimente. Sylvia, claro, sabe o que está acontecendo. A bebida está claramente envenenada. Contudo, ela ainda bebe, pois não o considera tão mortal assim. Sylvia então pergunta à mulher onde está o chefe dela. Ela diz que só aceitará a oferta se vier diretamente do dono, pegando a mulher de surpresa. A mulher se recompõe e tenta ganhar tempo enquanto espera o veneno fazer efeito. Mas uma garçonete irrompe dizendo que o Duque de Belfort e seus cavaleiros esperam por Sylvia lá fora. Mexeu com a pessoa errada, hein? Todos na taverna congelam quando Randall invade o local procurando por Sylvia. A mulher estremece ao ver Randall, notando sua aura de força. Mas então Randall caminha em sua direção, emanando uma aura assassina. Felizmente, Sylvia consegue acalmá-lo. Randall, o marido mais doce, verifica Sylvia, mas ela se pergunta por que ele está ali. Parece que ele soube que ela sumiu, o que explica a situação atual. Largou a caça aos demônios na hora para procurar por ela. Randall ainda olha desconfiado para a mulher. Ele também quer saber por que Sylvia está na taverna. Sylvia explica que convidou a mulher para beber como agradecimento por achar seu broche. Nossa garota mente sem piscar. Vendo como Sylvia a ajuda, a mulher nota que ela não é uma mulher comum. Então, deixa Sylvia ir mesmo que se encrenca com o outro lado. Antes de sair, Sylvia pergunta o nome dela, que se apresenta como Bella. Em casa, Sylvia percebe o silêncio de Randall. Ele deve estar bravo com a fuga dela. Orgulhosa, ela também não fala, irritada com a proximidade dele e filha. Quando Randall se acalma, ele finalmente abre o coração. Por que ele é tão fofo? Randall conta a Sylvia como ficou assustado e ansioso ao descobrir que ela havia sumido. Sylvia vê a sinceridade dele e percebe que seus sentimentos por ela são genuínos. Mas ela prevê que se esses sentimentos continuarem, será difícil partir e morrer em paz. Os sentimentos dele serão como correntes, prendendo-a. Sem emoção, ela se desculpa e diz que não faria isso de novo. Foi descuidado agir assim, especialmente sendo a Duquesa de Belfort. Randall tenta explicar, mas a frieza de Sylvia é claramente uma rejeição. Percebendo a dica, ele se despede, magoado e desapontado. Ah, coitado do Randall. Mas entendo o lado da Sylvia. Enquanto isso, Bella ainda se recupera do susto que Randall lhe deu. Depois, ela entra numa sala secreta da taverna, onde pessoas, intoxicadas pela ganância, jogam tempo e dinheiro fora. Nesse momento, a aura de Bella também muda, ficando mais assustadora. Após avaliar a sala de jogos, ela vai ao escritório e decide reportar ao chefe. Ela conta que encontrou Randall e não percebeu que a mulher que tentava recrutar era a Duquesa de Belfort. Isso enfurece o chefe, que a repreende por não saber quem é Sylvia, já estacionada no norte há meses. Ele diz que Bella deve agradecer por não levantar suspeitas sobre as atividades ilegais, a sala de jogos oculta. Com voz maliciosa, o chefe lembra Bella do plano real e manda ela começar a trabalhar nele. Ouvindo isso, Bella sorri e concorda com seu chefe, que por acaso é o príncipe herdeiro. Apesar de não gostar do chefe, ela o aguenta, pois alguém tão poderoso pode ser útil um dia, principalmente quando quiser devorar humanos à vontade. Então, o príncipe herdeiro quer Randall morto? Enquanto isso, filha volta à mansão de Cecrine e, ao chegar, leva um tapa da mãe, que a repreende por perturbar os Belfort. Após o castigo, ela tenta contornar a fúria da mãe.
Abraçar a mãe e agir de forma fofa pode resolver. Na mansão Belfort, Randall e Sylvia estão mais distantes que nunca. No jardim, Sylvia nota o quão frio Randall está, mantendo distância. Isso a deixa um pouco triste. Mas ei, era isso que ela queria, não é? Logo depois, Wilcott os chama, lembrando que devem ir ao orfanato que patrocinam. Ao chegar no orfanato, as crianças correm animadas para Randall, dizendo que sentem saudades. Mas logo a atenção delas se volta para Sylvia, e ficam admiradas, hipnotizadas pela sua beleza. As crianças então interrogam Randall sobre quem é Sylvia, e depois brincam que ele trouxe a namorada. Na verdade, é a esposa dele. Enquanto Randall se ocupa com as crianças, Sylvia aproveita para tomar um ar fresco. Eles nem vão notar que ela saiu, né? Fora do orfanato, Sylvia se encanta com a beleza e a paz do lugar. Até o clima parece perfeito. Ela está prestes a cochilar na sombra da árvore quando vê Austin brincando alegremente com as crianças lá fora. Posso falar com o Austin? A bola rola na direção de Sylvia e só então Austin a nota. Ela comenta sobre a proximidade dele com as crianças e ele não nega. Na verdade, ele deve muito a essas crianças, mas não explica nada. Mudando de assunto, ele sugere que Sylvia descanse no quarto leste. Ela segue o conselho, mas ao entrar no quarto, depara-se com uma cena adorável. Randall dorme tranquilamente com as crianças. Com cuidado, ela se aproxima, pairando sobre ele adormecido. Um sorriso surge em seus lábios, mas nesse momento, ele abre os olhos. Randall fica sem jeito ao vê-la, mais ainda quando ela sorri e acaricia seu cabelo. Notando a proximidade dos rostos, Randall cora, mas se distrai quando as outras crianças acordam. Ao ver Sylvia, as crianças perguntam docemente se ela é a professora que vai ler para elas. Randall entra em pânico e tenta impedir, mas Sylvia surpreende, aceita ler para as crianças. Sylvia pede às crianças que se reúnam ao seu redor para começar. Ela não lê um livro sobre como morrer mais rápido. Ela é muito engraçada. Randall observa Sylvia, notando como ela é ótima com as crianças. Por isso, sua curiosidade volta a atormentá-lo. Por que Sylvia era tão inflexível em não querer ter um bebê? O que poderia ter acontecido? Arriscando-se, ele decide perguntar a ela novamente mais tarde. Quando estão de saída, as crianças imploram para Sylvia voltar. Enquanto isso, Randall parece magoado. Por que não pedem que ele volte também? Mais tarde, na carruagem, Randall tenta a sorte de novo e pergunta por que ela é tão contra ter um filho. Infelizmente, ela desvia da pergunta. Sorrindo, ela diz que o relacionamento deles já está perfeito como está. Rejeição e decepção atingem Randall, mas teimoso. Ele toma uma decisão. Se é só o corpo dele que ela quer, é exatamente o que ele vai dar. O dia do baile de debutantes chega, e Sylvia e Randall estão deslumbrantes. Brincalhona, Sylvia provoca dizendo que ele fica mais fofo pelado, fazendo Randall corar. Dançando, Randall propõe. Ele deixa ela tocá-lo em troca de um dia do tempo dela. Ele é tão fofo. Sylvia fica confusa, mas logo percebe que Randall ainda não desistiu dela. Ele acha que aceitar o contrato anterior abrirá caminho para o coração dela. Ciente disso, Sylvia percebe que, antes, talvez parecesse obcecada em consumar o casamento, mas ele achar que ela cairá nessa? Ela está chocada com tamanha audácia. Por fim, Sylvia aceita o acordo de Randall sem se explicar. Afinal, isso é para o melhor, não é? Randall deve querer tanto seu coração que daria seu corpo em troca. Ao ouvi-la aceitar, Randall fica extasiado. Enquanto isso, Filha observa Jeffrey, que está rodeado de mulheres. Ela se irrita com o interesse delas por ele. Certamente há outros cavaleiros para importunar. Vendo a agressividade delas, Filha avança para marcar território, mas seu pai a intercepta e leva até Randall. Ele quer que Filha dance com o Duque. Filha tenta recusar, mas o olhar severo do pai a faz desistir. Ele não está em si, pensa Filha. Logo, Marquês Sacrini oferece Filha a Randall, sugerindo que dancem. Sylvia sorri e encoraja Randall, mas Filha nota seu desconforto. Dançando, Filha pede a Randall que afaste as moças de Jeffrey. Porém, Randall recusa.
Filia lembra a Randall dos laços dos Fleurettes com o rei, mas ele a interrompe, dizendo que a ama, mesmo rejeitado por Sylvia. Ciente disso, Filia propõe um plano para deixar Jeffrey e Sylvia com ciúmes. Bom plano, Filia. De longe, Sylvia observa Randall e Filia. Ao lado, Marquês Sacrini comenta que formam um belo casal. Por dentro, Sylvia ferve de raiva, mas não demonstra. Tentando manter a dignidade, ela se despede do Marquês. Mas ao sair, algo muda dentro do Marquês. É como se um interruptor fosse acionado. Ele desperta, consciente do ambiente ao redor. O pai de Filia estava possuído ou o quê? Randall decepciona Filia ao rejeitar sua proposta. Ele quer mostrar a Sylvia sua sinceridade, sem forçá-la. Ele encerra a dança, desculpando-se rapidamente. Sozinha, Filia concorda com as palavras de Randall. Motivada, ela convida Jeffrey para dançar. E sabe de uma coisa? Ele aceita feliz. Randall se aproxima de Sylvia, que o chama à varanda. Lá fora, descobrem que é o primeiro baile de ambos. Unidos por uma experiência estranha, Randall convida Sylvia para dançar fora, vivendo juntos seu primeiro baile de debutantes. O gesto toca o coração de Sylvia, que aceita feliz dançar com ele. De mãos dadas, os dois dançam sob o luar. Que romântico! Lá dentro, Rúbia rejeita todos que ousam se aproximar dela. Só pensa na papelada que poderia ter terminado se não estivesse neste baile. Mas não tem escolha, pois queria prestar seus respeitos à duquesa. Querendo evitar contato, Rúbia se esconde num canto, mas já está ocupado por Austin, um mago entediado. Vendo-a invadir, Austin manda ela achar outro canto, pois este já estava ocupado. Isso irrita Rúbia, mas ela o conhece bem. Por 1 ouro, ela oferece comprar o lugar dele. Sempre negociador, Austin recusa, dizendo que só aceita se ela aumentar para 5 de ouro. O cara é mesmo um espertalhão. Rúbia não entende por que alguém com tal posição e talento seria tão facilmente seduzido por dinheiro. Austin também julga Rúbia, notando que ela é igual aos outros aristocratas. Nesse momento, a Condessa Sariette, a famosa tagarela, se aproxima dos dois. Ousada como sempre, tenta convencer Austin e Rúbia a dançarem com seu filho e filha. Rápidos, Rúbia e Austin evitam a situação, dizendo que iam dançar um com o outro. Alerta de novo casal! No dia seguinte, Sylvia se surpreende com as manchetes. Rúbia e Austin dançaram juntos no baile. Logo, até as criadas comentam como os dois formam um belo casal. Falando em casais, Sylvia pede ajuda às criadas para se arrumar para um encontro com Randall. E é isso por hoje, pessoal! O que acharam? Não esqueçam de curtir e comentar para a próxima parte, para sabermos que querem mais.